It won't go away. I've got that. Bem-vindo ao workshop Detox. E hoje eu vou te falar por que fazer detox, por que é importante, como tu pode avaliar se tu precisa fazer um detox, te falar quais são os alimentos que mais intoxicam o corpo, ou quais são as substâncias que mais intoxicam o corpo. E vou te dizer também os alimentos ou o que te ajuda a fazer esse processo de detox e como tu pode dar alguns passos em relação a isso. Por que fazer um processo de desintoxicação? Bom, o nosso genoma, ele não mudou nas últimas centenas de milhares de anos aí. É o mesmo de muito tempo atrás, mesmo dos homens da caverna lá. Mas a nossa alimentação mudou muito no último milênio, principalmente depois que a agricultura veio, que já faz mais tempo do que um milênio, que as coisas começaram a mudar mais. E mais ainda no último século, onde a gente tem mais coisas que nos intoxicam. Tudo que nos intoxica nos deixa inflamados e faz com que os nossos hormônios não trabalhem da maneira adequada para que a gente tenha saúde, para que a gente ganhe massa muscular, para a gente queimar gordura e a gente não consegue ter resultados. Muitas pessoas pensam, eu quero fazer direto jejum intermitente, eu quero direto usar suplemento tal, sendo que nem pensou ainda em como desintoxicar o organismo. Tu pode até ter algum resultado com o jejum intermitente, fazendo ele mais ou menos certo, mas se anteriormente ao jejum, ou ainda aliado a ele, tu tá fazendo um processo de desintoxicação do teu corpo, tirando toxinas, desinflamando o teu corpo, fazendo com que os teus hormônios trabalhem melhor, o teu resultado vai ser incrivelmente melhor. Então, o primeiro passo para tu conseguir ter resultado de queima de gordura é liberar uma queima natural de gordura. Primeira coisa. O nosso corpo é feito para isso. Como eu falei, o nosso genoma é o mesmo há centenas de milhares de anos. E ele é feito para ser magro. É o natural do nosso corpo. Muitas pessoas falam, meu metabolismo tá lento. Meu metabolismo é lento. Não, ele não é lento. Ele está lento porque tu estás intoxicada e inflamada. Se tu entender quais são os fatores que tiram essas toxinas do teu corpo, vai te ajudar. Existem algumas formas de desintoxicar, que não é só através da alimentação. Por exemplo, exercício, do jeito que eu ensino para vocês, que é a metodologia do Barriga de Sonho, do RQX System, do Programa Premium, do Corpo dos Sonhos, depois dos desafios diários. Essa metodologia de treino, ela é desintoxicante também. Fazer um treino é desintoxicante, porque existem toxinas também que a gente elimina somente através do suor. Usar o exercício que eu te ensino acelere o metabolismo e também faça um processo de desintoxicação. Isso é uma primeira coisa. Outra maneira, por exemplo, dá pra fazer sauna. Fazer sauna é uma ótima maneira de tu suar, né? É um bom processo desintoxicante. Mas no Brasil, não só no Brasil, mas em vários lugares, a sauna úmida, ela tem cloro. A água da sauna, ela é clorada. E o cloro é péssimo pra gente. Ele é péssimo. Então, se tu toma água da torneira, a primeira coisa que tu precisa fazer é parar. Dá um jeito de comprar um filtro de barro, faz qualquer coisa. Cloro é veneno. Cloro intoxica. Ele compete com outras substâncias no nosso organismo, dificulta o funcionamento de vários processos e cadeias de evento relacionados aos hormônios. Cloro atrapalha absurdamente o funcionamento da tireoide. Então, a primeira coisa que tu precisa fazer, uma coisa é beber bastante água, mas também tu parar de usar cloro urgentemente. Urgentemente. A água do café, por exemplo, eu aqui em casa eu tenho um filtro que tira tudo, né? Tira metais pesados da água, tira fungos, tira bactérias, tira cloro. Esse filtro também coloca magnésio, cálcio e potássio na água e deixa a água alcalina. Então eu uso essa água para fazer o meu chimarrão, para tomar meu chá, para cozinhar, entendeu? Primeira grande coisa num processo detox é tu ver qual tipo de água tu tá tomando. Não toma a água da torneira, pelo amor de Deus. Primeira coisa que tu tem que fazer. Tu consegue um filtro de maneira rápida, barata, tu consegue, tá? Isso não tem desculpa de investimento de grana. Todos somos intoxicados. Justamente porque o nosso genoma não mudou e a gente tem milhões de coisas no dia a dia que nos intoxicam, que eu já vou falar quais são elas, tá?
Mas agora eu vou te falar alguns sinais que mostram que tu precisa de um processo de desintoxicação. Esses sintomas que eu vou falar pode estar relacionado a várias coisas, certo? Mas um processo de desintoxicação com absoluta certeza vai melhorar cada um desses pontos que eu vou falar. Quantos mais sims tu tiver, mais é sinal que tu tá precisando de um processo de desintoxicação. Então vamos lá. Pele sem vida. Sim ou não? Retenção líquida. Sim ou não? Dores de cabeça. Sinusite e alergias como rinite alérgica. Problemas na pele como psoríase, urticárias, dermatites, intestino preso, baixa libido, insônia, mau hálito e odor no corpo, compulsão alimentar por doce ou por massa ou por pão, qualquer carboidrato, cansaço e sono durante o dia, estufamento e gases e baixa imunidade. Estes sintomas, tu pode não ter todos, tu pode ter um, tu pode não ter outro, são características mais gritantes de que tu pode precisar de um processo de desintoxicação. Então, por que é tão importante, volto a dizer, desintoxicar? Porque as toxinas, o excesso de toxinas, ele te traz alterações hormonais, ele deixa o teu metabolismo lento, ele deixa o teu metabolismo inflamado. Se o teu metabolismo está inflamado e doente, todas as forças do teu corpo estão em tirar essa inflamação e não em ganhar massa muscular, e não em queimar gordura, e não em deixar tua pele bonita, teu cabelo bonito, tuas unhas bonitas, entendeu? Todos nós, por mais cuidado que a gente tenha na alimentação, a gente vai ficar intoxicado de alguma maneira. Eu sou uma pessoa bem restrita na alimentação, pelas minhas alergias e por um monte de coisa, e eu já tomo bastante cuidado. Mas ainda assim, a gente sempre precisa de desintoxicar, sabe? O processo de detox é uma coisa que pode ser diária, porque chegou no final de semana, se tu tomou todo o cuidado do mundo, tu pode num dia ter exagerado numa coisa, tu pode ter bebido mais álcool. Eu vou te dizer quais são as coisas que intoxicam mais aqui. Excesso de carboidrato é uma coisa que gera inflamação. Glicose muito alta é tóxica, por isso que o diabético precisa tomar muito cuidado para não perder, para não ficar cego, para não perder ponta dos dedos. Por isso que ele tem dificuldade para cicatrizar quando se corta, porque o sangue está tóxico, entendeu? E gera muitos problemas. Então, se tu ingere muito carboidrato, tu vai ficar intoxicada. Intolerâncias e alergias. Cada um de nós pode ter algum tipo de alergia, mais alguma coisa, mais a outra. Intolerâncias, por exemplo, eu tenho intolerância à lactose e tenho alergia também a leite e derivados. Intolerância ao leite, ao açúcar do leite, que é a lactose, e eu tenho alergia à caseína do leite, que é a proteína do leite da vaca. Se eu consumir coisas que me dão alergia, meu organismo vai inflamar. Então, existem algumas coisas que têm maior tendência a te dar alergias. Leite de vaca é uma coisa que é muito grande a chance de dar alergia num monte de gente. 70% das pessoas, mais ou menos, são intolerantes a leite e derivados. A caseína, que é a proteína do leite, ela é feita para bezerro tomar, não para humano tomar. A caseína do leite materno é de um tipo que o bebê pode tomar. Então, ela não é feita pra gente. Nossos receptores não têm afinidades para isso. Então, é muito provável que grande parte das pessoas tenham alergia à caseína e nem saibam. Então, tem outras coisas que podem despertar alergia também. Tem algumas pessoas que têm, às vezes, de nozes, algumas de tomate, vários alimentos aí que poderiam potencialmente despertar algum tipo de alergia. Crustáceos, quem tem alergia a camarão, enfim. Disruptores endócrinos. O que é isso? São substâncias que elas agem como se fossem nossos hormônios dentro do nosso corpo, mas não são nossos hormônios. Por exemplo, metais pesados como mercúrio, manganês ou chumbo, alumínio, são disruptores endócrinos. Se eles estiverem no teu corpo, eles estão fazendo com que os teus hormônios trabalhem mal. Daí tu vai dizer, Raquel, mas aonde? Aonde tem esses disruptores endócrinos? Da onde que eu vou comer mercúrio? Tu sabia que tem um monte de peixes em uma contaminação por mercúrio porque os oceanos são contaminados? Alumínio. O alumínio está nas nossas panelas. A gente cozinha em panela, muitos de alumínio. O desodorante que tu usa tem alumínio.
produtos estéticos têm alumínio. Então, nós estamos nos contaminando o tempo inteiro. Às vezes é a base que tu passa, o creme que tu passa no corpo. Então, se tu olhar, às vezes, a embalagem, a gente está direto colocando essas coisas para dentro. Por exemplo, uma maneira que eu tenho de evitar o alumínio no meu corpo é não usando desodorantes com alumínio. Sabe o que eu uso de desodorante? Eu uso leite de magnésia. Sabe aquele negócio que tu compra na farmácia, que é de ingerir, que é para o estômago e tal, e ajudar no intestino, enfim. Eu uso aquilo como desodorante, porque ele é, enfim, a base de magnésio lá, ele alcaliniza as bactérias do da axila. Então não tem cheiro, ele não tem nenhum conservante, ele não tem nenhum artificial assim ruim, né? Ele não tem alumínio, é limpíssimo, tu passa ele, é um santo remédio para um fedorzinho aquele que a gente tem embaixo dos braços. Eu uso ele há anos, ele é barato, ele dura um monte, eu misturo ele com um pouquinho de creme, um pouquinho de perfume cheirosinho e ele é incrível. A única diferença que tu vai sentir ao usar o leite de magnésio, como ele não contém alumínio, ele não bloqueia o suor. Então, por exemplo, eu suo na axila, né? Eu suo. Tipo, eu não posso usar camiseta que tenham cores assim, cores que manchem a camiseta, porque eu suo um monte embaixo do braço. Então, eu uso, geralmente eu tô de camiseta branca, camiseta preta, e camisetas de tom, tipo, eu vou usar uma coisa amarela, uma coisa meio esverdeada, marca, porque eu suo, entendeu? Mas eu prefiro 1000 vezes usar menos cores para me vestir do que usar alumínio para evitar que eu sue. Esses metais pesados, tá? Eles não dão só problemas para a produção hormonal. Eles dão muitos problemas cognitivos, eles estão relacionados a Alzheimer, enfim, vários tipos de demência e doenças relacionadas ao cérebro. Por quê? Sabe por que isso? Porque o corpo, para se proteger de metais pesados, como esses aí que eu falei, mercúrio, alumínio, chumbo, enfim, todas essas coisas aí, o corpo joga ele para dentro da célula de gordura. A célula de gordura é uma forma de proteção, né? Porque é como se isolasse alguma coisa, deixasse ali congelado as coisas ruins. As nossas células gordurosas, elas são um estoque de tóxicos, entendeu? Eles são um estoque de tóxicos. Só que aí, por que a gente tem Alzheimer, usando muito metal pesado, essa coisa nada toda? O lugar onde tem mais gordura no corpo, em primeiro lugar é o nosso cérebro, depois tem medula óssea, depois fígado, para depois ser os músculos. Sabe pessoas que dizem assim, eu fiz o detox e passei mal, fiquei com dor de cabeça, fiquei mal. Quando faz um processo de detox mais pancada, assim, mais puxado. Porque as células de gordura estão liberando os tóxicos. E esses tóxicos entram na corrente sanguínea, os metais pesados e tudo que tá tóxico, e faz tu te sentir mal. O ideal é que tu não precise de um processo de detox com frequência tão pesado, assim, que vai eliminar tudo de uma vez, porque tu pode te sentir um pouco mal, vai fazer parte de um processo de detox. Mas tu fazer detox diariamente dentro da tua vida, colocar elementos desintoxicantes diariamente é uma coisa que vai ajudar muito. E eventualmente tu fazer processos de desintoxicação, como o que tem no detox de 2 dias do Barriga de Sonho, vai te ajudar muito a ficar bem, a fazer com que teu corpo elimine essas toxinas mais rápido e funcione melhor. O excesso de ômega 6. O ômega 6 é um tipo de gordura que ela não é nem boa nem ruim. Ela é uma gordura que na realidade ela é pró-inflamatória, que é uma coisa boa, porque quando a gente está inflamado eu preciso de situações inflamatórias para tirar a inflamação do corpo, né? Porque é dessa forma que o organismo cura. Mas o excesso de ômega 6, ele causa um excesso de inflamação, né? Tem o ômega 3, que ele é anti-inflamatório, e tem o ômega 6, que ele é pró-inflamatório. E o ômega 3 com o ômega 6, eles precisam ter uma proporção para eles serem equilibrados. Então, o ômega 3, tu pode conseguir de peixes, algumas nuts, salmão principalmente, mas não é muito fácil a gente conseguir ter essa proporção ômega 3 ômega 6. Por isso que suplementar ômega 3 é uma boa pedida.
usar o suplemento de ômega 3. Por exemplo, eu tomo ômega 3 há 7 anos, eu acho. Pelo menos 7 anos diariamente. Então eu uso a suplementação, que é uma maneira de eu botar a quantidade ideal de ômega 3 para eu continuar desintoxicando. E o ômega 3 não tem só essa função, né? O ômega 3 ele tem a função de desintoxicar, porque ele é anti-inflamatório. A gordura boa ela é fundamental para trazer uma boa produção de testosterona, por exemplo, que é fundamental para tu queimar gordura e ganhar massa muscular, né? Além do que, o ômega 3 é aquele anti-inflamatório, como eu falei, natural. Tô gripada, tô com a garganta doendo, eu ponho doses mais altas de ômega 3 da suplementação, porque eles são anti-inflamatórios, eles vão me ajudar a me curar. Então, eu tenho aqui, ó, esse é o meu, né, que vocês vão conhecer, ó, o ômega 3. Então, diariamente eu uso o ômega 3. Raquel, eu tenho que comprar? Não, né, tu sabe, isso é uma maneira de potencializar e te dar mais processo de desintoxicação, mais processo de qualquer coisa. Raquel, preciso comprar teu ômega? Não, tu pode comprar o que tu quiser. Álcool. Se tu bebe uma vez por semana, já é suficiente para suprimir a queima de gordura. Óbvio que a gente tem que lembrar aquela história, gurias, do 80-20, né? Se tu faz 80% da tua semana bem, 20% chutar o balde não vai ser o problema quanto ao emagrecimento e tal. Eu tô falando de detalhes aqui do dia a dia, que por mais que a gente tente fazer certo, a gente vai tendo problemas, né? Por exemplo, assim, ó, a soja não é nada benéfica. Primeiro, ela tem isoflavona e ela causa desequilíbrios hormonais. Por exemplo, a carne de soja, ela passa por algum processo industrial lá, contamina ele com tóxicos que não nos fazem bem. Então, de maneira geral, soja é inimigo. A única maneira de consumir soja que é saudável, no shoyu ou o tofu. Essas seriam as maneiras de consumir soja, tá? Mas a soja, ela tá em tudo. Quando vocês leem rótulos, diz lá atrás assim, pode conter soja, pode conter traços de soja, porque quase muitas das indústrias que manipulam alimentos, elas usam soja para milhões de coisas, que não é, tu nem imagina. Outra, agrotóxicos. Os agrotóxicos também são tóxicos, geram inflamação, né, tem metais pesados, dificultam o funcionamento hormonal. Então, quem aí não compra só orgânico, naturalmente já está se contaminando com alguma coisa tóxica. Corantes artificiais. Então, qualquer coisa que tu for olhar industrializado que tu comprou aí, tem algum corante. O excesso de sódio é um vilão, vocês sabem disso. Essa eu não preciso nem falar, né? Retenção líquida, mau funcionamento das glândulas linfáticas, um monte de... Para tu ter um bom processo de desintoxicação, o ideal é tu preferir comer orgânicos, o ideal é tu preferir comer alimentos de baixa carga glicêmica, isto é, carboidratos que não liberam muita insulina. O carboidrato não é vilão, mas ele também não é só mocinho. Tu tem que saber quais escolhas tu vai fazer para fazer com que eles não sejam tão tóxicos para ti. Bebidas alcalinas. Uma maneira de alcalinizar a água é água com limão. Por isso, todo dia de manhã eu tomo minha água com limão com o meu Green Tox aqui, que eu já vou mostrar para vocês, que é uma maneira de desintoxicar, entendeu? E é anti-inflamatório também. O limão, ele é alcalino dentro do corpo. Ele é ácido fora, mas quando ele entra para dentro do nosso corpo, ele se torna alcalino. E lembrando que a água que vocês vão tomar, de preferência, tem que ser filtrada. Água da torneira, lembra, tem cloro. Cloro faz mal para a tireoide. Ingestão de gorduras boas, como ômega 3, é fundamental para um processo de desintoxicação, porque ele é anti-inflamatório. Antioxidante. O que são antioxidantes? Ingerir substâncias antioxidantes. São vitaminas, minerais e fitoterápicos, que são substâncias oriundas de plantas medicinais. Por exemplo, cúrcuma, coentro, eles têm um potencial desintoxicante incrível, por isso que eles são tão falados. Plantas da família das crucíferas, como repolho, nabo, couve-flor, couve de Bruxelas, brócolis, são alimentos que têm um alto potencial desintoxicante também. Mas o fundamental para que ele mantenha as qualidades dele é as que forem para a cocção, que forem cozidas,
não podem ficar muito tempo cozinhando, senão elas perdem as propriedades. Então, tu vai cozinhar, por exemplo, a couve, brócolis, por, tipo assim, 2 minutos no vapor, entendeu? Tem que ser uma cocção por um tempo bem restrito. Mas também, eu não sugiro que tu coma, por exemplo, couve crua, porque a couve crua também tem lá uma substância que ela pode interferir no funcionamento da tireoide. Obviamente que se tu comer couve crua uma vez na semana, uma vez ou lá de vez em quando, não é um problema. Mas se tu comer com muita frequência, por exemplo, a couve, que é uma substância antioxidante muito potente, vai te trazer algum probleminha, sim, pode afetar a tua tireoide de alguma maneira. Uma das maneiras que eu potencializo, como eu falei, ingerir bastante antioxidantes é fundamental para o processo de detox acontecer. E não ter só o mínimo de vitaminas e minerais. O importante é tu ter um alto nível de vitaminas e minerais para que tu consiga fazer o teu corpo funcionar bem e eliminar a inflamação. E tá num estado ótimo. Então, aí tem o Green Tox, né? O Green Tox, ele tem um monte de vitaminas e minerais que vai te ajudar nesse processo de desintoxicação. Tem um sabor de limão, saborzinho de limão. E ele tem aqui, couve, ele tem espinafre, ele tem polpa de maçã, alguns elementos aqui que são gengibre em pó, salsa, chá verde. Tem muita coisa legal aqui. Ele tem muita coisa legal para colaborar no detox. Então, como é que eu uso o Green Tox? Eu uso de manhã junto com a minha água com limão, porque ele tem fibra alimentar. Nossa, ele tem 11 gramas de fibra alimentar, biotina, B12. Então, se tu tá aí com cabelo, unha, pele, ele tem um monte de componentes aqui para te ajudar. Ele tem colágeno também. Não é o colágeno verisol, é o colágeno hidrolisado. Não é o colágeno verisol que tem o shake, que depois eu vou falar pra vocês sobre isso, não hoje. Outra coisa, isso não é milagroso. Não é tomando isso que vai resolver a tua vida, né? Não é só ele que resolve a tua vida. O que resolve é o conjunto da alimentação, tu escolher alimentos de verdade que vão te ajudar a desintoxicar e acrescentar ele junto, vai potencializar isso, entendeu? Então, como anti-inflamatório e como processo de detox e potencializar esse processo de desintoxicação diariamente, são esses dois que eu uso, Diariamente são esses dois que eu uso. Aí eu tô tão feliz de eles estarem prontos. Gurias, levou o ano inteiro desenvolvendo isso. O ano inteiro para chegar nessas fórmulas todas aqui. Eu te convido a fazer o cardápio de 2 dias de detox, que tá aí no Barriga de Sonho. Vocês têm acesso ao cardápio, tá prontinho, tem lista de compra, tem tudo. Tem tudo. Ah, Raquel, eu não quero fazer 2 dias, não tem problema, faz um pelo menos. Usa 1 dia e faz o detox, né? Ele vai te ajudar a desinchar, ele vai te trazer todos esses benefícios que todos nós precisamos. Eu faço o detox pelo menos uma vez por mês. Eu faço o processo detox ali, pelo menos uma vez. E diariamente eu tento usar coisas no meu dia a dia que colaboram para esse processo de desintoxicação. Eu quero lembrar para vocês que eu não sou nutricionista, eu sou extremamente interessada em nutrição e eu estudo bastante, mas quero dizer que eu não sou nutricionista, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que tenha ajudado, espero que seja relevante. Deem um passo, façam porque colabora e muito, tá? Com ou sem suplementação, já vai te fazer uma diferença. Com suplementação potencializa. Mas sem suplementação já vai te fazer vai te trazer um grande benefício, tá bom? Um beijo. Se quiser ser minha aluna, tem uma comunidade linda com 40 mil alunas lá, onde eu dou todo o suporte para que tu consiga atingir o teu resultado. Clica aqui em algum lugar e se quiser vir ser minha aluna. Beijo.